Esse vídeo é um vídeo de depilação de axila, tá? Esse é um pouco diferente, porque você vai ver que o pelo da axila tá super curtinho, tá? E aí vocês vão ver que a Serafina consegue mesmo extrair pelos bem curtos. Então, o primeiro passo é limpar a pele com a loção de hortelã para matar os germes da pele, tirar qualquer sujeirinha. Em seguida, nós passamos a loção pré-depilatória, que é essa de rosa mosqueta. Essa loção ela é passada bem pouquinho, tá? São só algumas gotinhas e tem que espalhar bem. A função dela é fazer com que a cera grude no pelo, só que não grude na pele. Então você tem uma depilação que vai doer menos e vai irritar menos a pele, tá? A gente passa a cera quando ela tá na consistência bem cremosa, igual tá aí no vídeo, e como o pelo tá bem curtinho, a gente tá passando a cera contra o sentido do pelo. Pelo menos inicialmente, tá? Na primeira vez que a gente passa a cera, a gente passa contra o sentido do pelo, aí depois a gente passa para diversos lados, né? Espalha bem para que a camada fique igual, tá? Mas é importante sempre de início você levantar o pelo. Então você passa a cera contra. A cera leva um tempinho para secar, não demora muito tempo, tá? Se você quiser, você pode encostar a mão para ver. E na hora de puxar, sempre estica a pele, tá? Para a cliente não sentir dor. E aí você pode levantar um cantinho da cera e puxar, igual vai mostrar no vídeo. Aí, levanta, puxa e sempre coloca a mão em seguida, tá? Sempre pressiona a região em seguida que diminui bastante a dor. Isso, exatamente igual tá no vídeo, tá? Se você quiser fazer as duas axilas ao mesmo tempo, pode, para economizar tempo. Enquanto uma axila tá secando, você tá passando na outra axila, tá? É que aqui, para ficar mais fácil de enxergar, a gente depila uma axila só. Então, novamente, aplica a cera, olha o sentido do pelo. Se o pelo tiver levantado, de repente não tiver um sentido definido, aí você espalha para os dois lados a cera, não tem problema, tá? É sempre importante deixar um pouquinho mais grossa, tá? E deixar o centro da cera assim bem uniforme. Então você pode ver aí que a bordinha tá sempre um pouco mais grossa. Não precisa ficar pondo a mão, tá? Não precisa. Isso é uma mania, por assim dizer, da pessoa que está depilando, mas não precisa. Sempre levanta o cantinho e puxa. Olha como os pelos saem. Essa pessoa, essa cliente, ela nunca tinha depilado com cera depilatória na vida dela, tá? Ela sempre passava gilete. Então, nessas situações, às vezes você vê alguns pontinhos vermelhos, alguns pontinhos de sangue aparecendo. Isso é normal, tá? Quando a pessoa nunca depilou, isso pode acontecer. Não é porque a cera machucou a pessoa, mas é porque o pelo, ele tá tão preso, ele é um pelo tão forte que quando ele sai de dentro da pele, ele machuca dentro da pele, tá? Então isso não tem nada a ver com a cera utilizada. É apenas um detalhe: sempre que a gente reaplica a cera, a gente reaplica o óleo, tá? Então, vamos supor, a depiladora vai puxar essa cera, se ela for reaplicar no mesmo local, aí ela reaplica o óleo, tá? Isso aconteceu no vídeo algumas vezes, se você não prestou atenção, é só voltar ao vídeo e ver novamente, tá? Então, sempre que reaplica a cera, reaplica o óleo. Aí ela já reaplicou o óleo, tá? Em um momento que eu tava falando sobre a Gillette. E agora ela tá aplicando a cera. Mas para dar uma finalização mesmo, tá?
Se você quiser, você pode grudar uma cera na outra para puxar. Às vezes dá certo, às vezes não. E aí você pode ver como todos os pelos curtinhos saíram, né? Desde os pelos longos até os curtinhos eles saíram, tá? No final dessa depilação a gente vê que a pele da pessoa tá com pontinhos vermelhos, são pequenos pontinhos de sangue. E novamente, isso não é devido à cera depilatória. Isso acontece porque ela nunca tinha depilado com cera antes. É um pelo muito grosso, tá? Então, quando você tira um pelo muito grosso, dentro da pele, onde o pelo tá enraizado, pode machucar, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto isso. Não é muito incomum. Se a gente terminou a depilação, a gente limpa, igual tá sendo feito no vídeo, sempre limpando com a loção de hortelã, tá? E aí você hidrata a pele, é super importante você finalizar hidratando a pele. Você pode hidratar tanto com o nosso hidratante de capim-limão, quanto com a própria loção de rosa mosqueta, principalmente porque a rosa mosqueta regenera, ela é ótima. Aí é uma nova depilação de axila. Então a gente limpou a pele. É a mesma coisa que a gente viu antes, só que essa é a outra axila. Acabou de aplicar a loção de rosa mosqueta, sempre espalhando bem a loção. Aplica a cera contra o sentido do pelo. Sempre deixando a bordinha um pouquinho mais grossa, tá? A gente deixa a bordinha mais grossa para não ficar, para cera evitar de deixar resíduo. Sabe quando fica aquele pedacinho de cera bem fininho que não saiu? A gente deixa a bordinha mais grossa porque daí isso não acontece, tá? Olha como a consistência da cera é bem cremosa. Puxa contra o sentido do pelo, tá? Ó como sai que é uma beleza. E eles estavam super curtinhos. Então, é uma cera ótima para extrair pelos bem curtos das clientes. E, além do mais, é uma cera que você não precisa repassar tantas vezes, porque ela é uma cera mais forte, tá? Olha que bacana. Repassa a rosa mosqueta, o óleo, foi isso que ela acabou de fazer, tá? Bem pouquinho, mas é importante repassar. Aplica novamente a cera contra o sentido do pelo, levantando o pelo numa consistência bem cremosa. Igual a gente falou, você pode depilar as duas axilas ao mesmo tempo, ou de repente axila pulso, axila e perna, tá? O ideal é sempre depilar mais de uma coisa ao mesmo tempo para você não perder muito tempo. Isso, ó como saem os pelinhos, mesmo os mais curtos. Lembrando que era uma axila de uma pessoa que só utilizava gilete. Esse vídeo vai acabar antes da gente terminar a depilação, mas eu vou dizer como a gente finaliza, tá? Vocês já devem ter visto na axila do outro lado, mas para finalizar, a gente sempre limpa a pele
com a loção de hortelã e em seguida hidrata, ou com o hidratante da Serafina ou com o óleo de rosa mosqueta, tá bom? Alguns pontinhos pretos que aparecem são aqueles pelinhos que ainda nem nasceram, nem foram para fora da pele, tá? Então esses a gente não consegue arrancar, mas os curtinhos a gente consegue.